Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, Poltergeist, pois é, um novo Pokémon que já vem causando um pouquinho de estranheza e trago esse vídeo talvez para fazer isso desaparecer um pouquinho. Bom, esse novo Pokémon é bem interessante e ele é uma forma convergente, na verdade, ele é um Pokémon convergente do Sinistee. Então, você provavelmente vai achar que é uma forma paralela, mas não. Ele segue a linha de Pokémon convergente. É um Pokémon parecido, mas é um Pokémon totalmente diferente. Deixa seu like, vamos descobrir um pouquinho mais sobre esse Pokémon, sua origem e também algumas curiosidades. Embora ecologicamente semelhante ao Sinistee, é um Pokémon completamente diferente. Poltergeist tem um padrão de redemoinho semelhante ao que é conhecido como ponto de fraqueza do Sinistee. No entanto, uma coisa que diferencia essas espécies é que o redemoinho do Poltergeist não é seu ponto fraco. Depois que um alvo é polvilhado com parte do corpo pulverizado do Poltergeist, ou de alguma forma ingerido, o Poltergeist drena sua forma vital e a absorve como energia. Ele costuma, inclusive, viver em casas antigas e pode até pegar utensílios de mesas quebradas. O Poltergeist gosta de casas antigas e pode morar nelas. Durante o dia, ele permanece em lugares frescos e escuros, mas quando o sol se põe, ele começa a rondar pelas cidades e seus arredores. Às vezes, conserta coisas rachadas ou quebradas nas casas aonde residia. Esse Pokémon pode até mesmo se encarregar de reparar utensílios quebrados e outros objetos. Ele possui uma nova habilidade que vai ser introduzida nessa DLC, chamada Hospitalidade. Quando em batalha, ele restaura uma pequena quantidade do HP de seu aliado. Bem interessante, né? O anúncio desse Pokémon foi feito inclusive com uma cinemática mostrando um conto de um grande mestre de chás, que era mais um obcecado por chás. E ele era muito rígido com as pessoas que tentavam aprender mais sobre o chá. Consequentemente, a sua rigidez afastou muito as pessoas. E, no final das contas, ele disse: o arrependimento é o gosto mais amargo. E nisso ele acaba caindo e falecendo. Com o tempo, o potinho de chá, que ele tinha muito carinho e afeto, acabou sendo passado de pessoa para pessoa, até que um dia esse potinho criou meio que vida e passou a drenar a energia das pessoas em sua volta, o que é muito interessante. Mas durante a cinemática a gente vê algumas coisas que chamam a atenção, na minha opinião. Quando ele acaba jogando o pó em cima da moça, que acaba ficando até um pouquinho ali, né, deslumbrada com a situação, ela acaba olhando para o espelho e percebendo que a pele dela está bonita, justamente porque esse é um tipo de chá que é muito consumido por mulheres no Japão, por conta da propriedade que ele tem em manter a sua vitalidade, a pele mais bonita e, consequentemente, ter essas propriedades de manter você mais jovem. Então, essa é uma característica que me chamou muito a atenção no ponto quando eles decidiram, né, acabar colocando esse pó ali em cima da mulher. Obviamente, ela acabou sendo infeliz depois, porque ela teve a energia vital dela completamente roubada pelo Pokémon. Há um ponto também, na verdade, 3 pontos, se a gente for observar melhor, que são os 3 pontinhos na testa do mestre dos chás, assim como existe no potinho do Poltergeist. Porque esses 3 pontos simbolizam, no mapa do Japão, plantações de chá. Então, é uma forma de simbolizar o chá, né? Esses 3 pontinhos. E é interessante porque esses 3 pontos, eles passam não só do personagem obsessivo que é o mestre dos chás, mas também para o Poltergeist. Seria esses 3 pontinhos a forma original do Poltergeist, exatamente como acontece com a linha evolutiva do Sinistee? Provavelmente. Uma coisa também que a gente não pode esquecer de observar é que é dito que o Poltergeist é uma convergente do Sinistee. Então, talvez ele ainda teria uma forma evoluída
É possível. Ou uma pré-evolução? É bem possível, tá? Vamos esperar, mas acredito que deva acontecer sim algum lance de evolução em relação a este Pokémon. Aliás, a ideia de um Pokémon fantasma e grama é muito interessante. Não é inédito na franquia, mas com certeza casa muito bem e sempre foram muito bem recebidos pela comunidade, justamente porque faz muito sentido essas propriedades que alguns têm de curar, de assombrar e ao mesmo tempo de drenar a vitalidade dos que o rodeiam. Então, sempre achei interessante esse tema e com Poltergeist não foi diferente. Mas você acha que foi interessante, Kemi, eles criarem um Pokémon, mesmo que seja um convergente em base de Sinistee e Poltergeist, sendo que esses dois Pokémon foram lançados recentemente na última geração? Olha, eu acho que sim, pessoal. Primeiro que eu não acho que a gente precisa se prender à regra de um Pokémon só pode ganhar uma atualização, uma convergência, ou seja lá, o nome que será dado para outras possibilidades no futuro, mas eu não acho que precisa ser um Pokémon antigo para ganhar algo, ou uma referência, ou algo na sua família, ou enfim. Eu acho que um Pokémon, se encaixar bem para a história, ele merece ser criado. Mas por que você acha, Kemi, que ele merecia ser criado? Por que você acha que esse Pokémon sequer faz sentido? Horas, você tem costumes diferentes em regiões diferentes, em países diferentes, em Pokémon isso não vai ser diferente. E aqui nós estamos falando também não só do chá em si, mas de como isso é consumido e como isso afeta a cultura. Na cultura do Reino Unido, nós temos em relação ao chá, todo o lance que inicialmente passou a ser uma coisa mais luxuosa e que, ironicamente, foi importado da Índia e de outros pontos da Ásia, e aonde eles consumiam e criavam o próprio ritual de tomar o chazinho da tarde, a hora do chá, que é muito comum por lá. No Japão, a ideia do chá é completamente diferente. Há uma cerimônia, muitas vezes, envolvendo o chá, no caso do matcha, aonde essa cerimônia preza principalmente pela harmonia. Então, é algo que é interessante até de você perceber nesse Pokémon, que ele acaba sendo diferente em relação ao próprio Sinistee e o Poltergeist. Por quê? Porque ele também tem aspectos mais harmônicos dentro da sua história. Ele gosta de restaurar as coisas. Ele não gosta das coisas quebradas. Ele gosta da harmonia dos objetos, das coisas. Isso também vem com todo o lance, até mesmo da história do mestre do chás e como ele costumava ser rígido. E é possível e é necessário buscar o equilíbrio nisso tudo, porque senão você acaba afastando as pessoas. E esse Pokémon conta muito sobre isso, né? Eu achei fantástico todo o lance da criação desse Pokémon e faz muito sentido, sim, que ele exista, ainda mais por conta que é uma outra situação, são outros objetos que eram armazenados esse chá e como esse chá era consumido e visto e respeitado pela população, né? A ponto até mesmo de existir as cerimônias e eventos, enfim, em volta do chá. Então, gente, faz total sentido e eu achei muito bem-vindo esse Pokémon. Esse Pokémon, inclusive, com a habilidade dele, Hospitalidade, também faz muito sentido em relação até o lance dele curar, né, os seus aliados, por conta até mesmo que esse chá é uma variação do chá verde. Querendo ou não, ele tem as propriedades curativas, não só como manter a beleza, manter você rejuvenescido, mas também ele serve para muitos casos de cura. Então, faz total sentido a existência desse Pokémon. É um completo inverso, né, do Sinistee e do Poltergeist. E se tiver evolução, vou ficar muito contente em ver no que isso tudo vai dar. É um Pokémon que não tem como você falar que não é criativo. É muito criativo. E ele vem como uma releitura de um outro tipo de chá, de uma outra cultura, e como ele surge por lá. Sem dúvida, muito bacana.
E ainda bem que encontramos esse Pokémon em 4 minutos e não em 24 horas, como foi o caso da Ponyta, né? Lembre-se bastante antes de reclamar que a Pokémon Company lançou um trailer de 4 minutos para mostrar só um Pokémon. Porque, bom, em Galar ficamos por 24 horas esperando para ver uma Ponyta, que no final das contas a gente achou que seriam 2 por conta que uma Ponyta não tinha um rabo. E é isso aí. Um forte abraço, a gente se vê logo logo. Quero saber a sua opinião sobre o Poltergeist. Diga aí nos comentários. Fui!